Oiê, preciosos e preciosas, tão mamadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Tudo bem por aí? Desejo sinceramente que estejam muito bem. Totalmente bem. Sempre fica melhor. Às vezes só parece que piora, né? Não. Os processos são estranhos. E quando a gente está passando por um processo, é difícil a gente compreender com totalidade. Só depois que passa que a gente realmente compreende, né? Shimada, tá bem. Ontem eu não vim porque eu precisava descansar um pouco e também, não sei se eu contei para vocês, eu estou escrevendo um livro novo. E eu fico tão focada que o tempo passa e eu nem percebo. E aí, quando eu me dei conta, já era de madrugada. E aí tava meio tarde para mim gravar, porque eu ainda precisava descansar, né? O luto sempre vai ser um processo difícil para qualquer pessoa. Eu ainda, apesar disso, sou muito grata porque o meu avô japonês, na minha primeira infância, ele me ensinou muito do budismo de Okinawa e havia, né, uma pretensão de que eu fosse sacerdotisa. Então ele me ensinou muito, principalmente em relação ao luto, à morte, à passagem dos entes queridos. No budismo, a visão deste momento é bastante diferenciada, principalmente muito diferente desta que os ocidentais têm. Há uma crença na reencarnação, na vida após essa vida, né? Então, nós sentimos, sim, a partida de um ente querido, porque não teremos mais ele entre nós. Mas essa partida significa que ele evoluiu para um nível acima deste onde nós estamos. Então, tá tudo bem. Sério, tá tudo bem. É por isso que eu não vi. Eu realmente, nossa, quando eu sento para escrever, quem me conhece já sabe. Quando eu sento para escrever, me esquece. Eu vou. Meus meninos é que dão risada, né? Eles falam que eu dou cada dedada no teclado e eles perguntam se eu tô nervosa. Por causa da barulheira. E não, é a velocidade, né? O entusiasmo. Eu vou deixando fluir e aí vai fazendo muito barulho no teclado mesmo, claro. E eu realmente perdi a noção do tempo ontem, por isso não teve vídeo. Talvez eu faça mais um vídeo após esse para compensar a gente não ter um vídeo ontem. Desculpe.
Antes de começar o tema do vídeo de fato, eu vou falar sobre duas mensagens que eu recebi. Uma é uma pergunta, né? Eu resolvi responder por aqui em vez de responder por e-mail. A primeira diz, não é uma pergunta. Há 4 anos faço terapia. Minha psicóloga disse que não existe isso de regressão consciente e que isso é mais uma ilusão esotérica. Então tá bom. Sua psicóloga, ela tem todo o direito nato de pensar assim, de enxergar assim, de interpretar assim, tá tudo bem. A questão aqui nessa mensagem não é só a psicóloga, afinal de contas, eu estudei muito da psicologia de Jung e eu sou psicanalista clínica, né? Não estou aqui como psicanalista e como espiritualista maga. Estou aqui como um ser humano, como qualquer outro. Mas eu tenho essa formação. Então, eu não tenho nada contra a psicologia e contra a sua psicóloga. Já esclarecendo de cara. Mas o que chama atenção na sua mensagem é que você resolveu me mandar essa mensagem porque alguém te disse que a regressão consciente é mais uma ilusão esotérica. A jornada de autoconhecimento não tem nada de esotérico. Em partes, ela poderia ser considerada espiritual se levarmos em conta que trabalhamos espírito e alma. Mas ela não tem nada de esotérico. O autoconhecimento é filosófico, é psicanalítico, por sinal, já que a filosofia é a base da psicanálise, né? Então, assim, a sua psicóloga, com todo direito, expressou a opinião dela. A sua psicóloga, muito possivelmente, não é inscrita do canal e nunca assistiu nenhum vídeo meu. Ela ficou sabendo sobre a regressão consciente através de você. Você questionou ela sobre isso. E eu me pergunto, o que você acha da regressão consciente? É resultado dos seus próprios questionamentos, é a conclusão das suas próprias reflexões, ou é a concordância com a sua psicóloga, porque é formada em psicologia, disse que é mais uma ilusão esotérica, então você acredita que é. Mas, ainda assim, tudo isso falado até aqui, sabe o que mais me chama a atenção? Você ter levado o assunto regressão consciente para a sua psicóloga. Você tomar
como verdade a opinião de uma outra pessoa e ainda vir me mandar esta mensagem como se estivesse esfregando na minha força, você está há 4 anos fazendo terapia e aí 4 anos de terapia ficam compreendidos. É por isso que você está fazendo 4 anos de terapia. Talvez você fará 5, 6 se você continuar tomando para si o que é verdade para os outros, tomando para si o resultado da reflexão dos outros, tomando para si a opinião dos outros. Quatro anos de terapia. Para mim, particularmente, é muito tempo na terapia. E eu não considero que a sua psicóloga seja incompetente, não. Eu considero que você não está muito afim de se curar. Principalmente porque a regressão consciente é uma solução, uma ferramenta, um método eficiente para curar muito do que há no interior de todos nós. Esta é a minha opinião. Vamos ver o significado da palavra ilusão, já que é mais uma ilusão esotérica. A palavra ilusão tem 2 significados. Erro de percepção ou de entendimento, engano dos sentidos ou da mente, interpretação errônea. O segundo significado, efeito artístico produzido pelo ilusionismo. Já aviso de antemão que eu não sou ilusionista, tá? A ilusão é uma confusão dos sentidos que provoca uma distorção da percepção. Agora que sabemos o significado da palavra ilusão, como é que algo, um método, uma ferramenta que é apresentada de modo explicativo pode ser considerado ilusão? Como que um método, uma ferramenta já aplicada, utilizada, não só por mim, é uma ilusão. Isso não é descredibilizar a regressão consciente. Isso é depreciar, desvalorizar, desconsiderar a experiência de quem utilizou esse método. A sua psicóloga fez isso? Não, você fez. A sua psicóloga, como sua psicóloga, ela te deu uma resposta com base no conhecimento que ela adquiriu no curso de psicologia.
Ela não te deu a resposta pessoal ali, naquele momento, onde ela tinha que ser a profissional, não o ser humano. Então, se você considera a regressão consciente mais uma ilusão esotérica, porque alguém disse para você que é, sem que você tenha experimentado, então tá bom, tá tudo bem, tá tudo bem, ok? Foi muito bom receber a sua mensagem, fique à vontade para mandar quantas mensagens quiser sobre o que quiser, tá? Inclusive para me xingar, eu não ligo. Não ligo mesmo. Quem me conhece, e tem muitos inscritos aqui que me conhecem de um bom tempo já, alguns outros de longa data, conhecem, sabem que às vezes eu entro no modo vaca. Sabe como é o modo vaca? Já fica subentendido que se me xingar de vaca, não vai me afetar, porque eu adoro as vacas. Tanto é que eu não as devoro. Se me chamar de vaca é um elogio. As vacas, elas têm o mesmo comportamento de cães, por exemplo. As vacas gostam de brincar, as vacas gostam de música, as vacas gostam de carinho, sabe? Então, assim, para mim, vaca não é uma ofensa. Já aviso. Mas o modo vaca eu utilizo me referindo a um comportamento que as vacas têm. As vacas, às vezes, elas estão comendo e defecando. As vacas, elas não pensam, não param para pensar assim: ai, que nojinho, eu tô apertada, eu preciso defecar, mas eu estou comendo. Não. Se der vontade de defecar na hora que elas estiverem comendo, elas vão defecar. Tipo, nem aí. O modo vaca, em resumo, é: a vaca, ela tá fazendo a caminhadinha dela, dá vontade dela de fazer o número 2, ela simplesmente faz. Ela vai andando e vai fazendo. Ela não tá nem aí se ela tá deixando rastro para os outros pisar. Ela tá cagando e andando para quem estiver vendo, para a opinião dos outros. Ela simplesmente faz, ela libera e pronto. Este é o modo vaca da Shimada. Para mim, este tipo de mensagem tem um tom e tem uma segunda intenção. Tem uma intenção assim, nada agradável. E se a partir dela vier outras com ofensas, palavras chulas, como já aconteceu muitas vezes referente a outros vídeos, fique sabendo. Eu não vou responder porque eu simplesmente vou entrar no modo vaca. Eu não respondo xingamento, palavras chulas, ofensas, mimimis, blá blá blá. Não respondo mesmo, nem por aqui e nem por e-mail. Lamentavelmente, o seu
apareceu, essa sua mensagem apareceu no meio de várias outras, num tom totalmente diferente. E por isso eu estou usando para exemplificar qual que é a minha postura quando alguém resolve mandar mensagem para mim. Achando que vai me afrontar ou me afetar de algum jeito. Faça algo mais útil. Vá, por exemplo, nos canais que falam ensinam como ganhar dinheiro com esses joguinhos malditos, igual Tigrinho. Vá nos canais que ficam enganando as pessoas, ensinando elas a fazerem coisas que realmente não tem comprovação e eficiência nenhuma. Qual que é a sua comprovação? A partir do momento que eu aplico e dá certo, está comprovado. É simples assim, né? Simples assim. A pergunta, encerrando o assunto, agora vem a pergunta. Quem é seu guru ou mentor? Guru ou mentor? Falar a verdade, eu não sei. O que eu sei é que desde pequenininha até uns... Que ano que a gente tá mesmo? Até uns 10 anos atrás, se eu não me engano, eu senti a presença de uma mulher. Era uma presença muito forte a ponto de eu quase visualizá-la. E foi através dela que eu aprendi muito sobre psicologia e psicanálise. Ela me apontava o que era relevante eu observar e me induzia a refletir a respeito. Eu tinha ela como uma mestra, independente se era amiga imaginária, se era fruto da minha imaginação, se era um fantasma, nunca questionei isso. Como o que acontecia, o desenvolvimento do meu aprendizado no assunto era muito real, eu não questionava, não. Quem era essa mulher de fato? Se era dupla personalidade, esquizofrenia, essas coisas tudo. Não. A partir do momento que tudo que vinha dela era consistente, era comprovado por experimentação, também vi muito do que ela me dizia em livros, principalmente de Freud. Para mim, ela existia e pronto. O que os outros pensam, pode pensar o que quiser, né? Eu não sei, na verdade, se ela continua comigo, porque
de mais ou menos 10 anos para cá foi quando começou um período complicado da minha vida, muito complicado. É como se eu tivesse me desconectado de absolutamente tudo, intelectual, espiritual, me fechei totalmente, né? Então, eu não sei. Eu pessoalmente considero como meu guru e mentor, papai. E todo dia eu pergunto: a quem o Senhor dará ordem ao meu respeito? Porque quando a gente lê ali no Salmo 91, dará ordem aos teus anjos a seu respeito, eu automaticamente não compreendo anjos apenas como seres angelicais. Eu compreendo anjos como todos os seres que habitam o mundo espiritual. E papai dará ordem ao nosso respeito de acordo com a frequência que conseguimos alcançar. Se você alcança a frequência de anjos, ele dará ordem aos anjos a seu respeito. Se você alcança a frequência de alguma entidade, ele dará ordem a alguma entidade ao seu respeito. É assim que eu, Shimada, compreendo, né? Então, a partir do momento que o Pai das Luzes, para mim, está acima de religião, de filosofia, do que eu acredito como ser humano, né? Na minha vã filosofia, acima de guru, mentor, é ele. Desculpa. É para ele que eu direciono minhas preces. É com ele que eu tô falando o tempo todo. Acredito piamente que ele ouve todos nós, todo o tempo. Acredito literalmente que ele está presente o tempo todo, sem paranoia nenhuma, né? Agora, guru e mentor no sentido de determinadas crenças, não sei. Nunca procurei saber, não. E também assim, né? A minha casa é muito frequentada, tem um trânsito danado de pessoas que estão do outro lado da porta. E são muito generosos, assim. Algum aprendizado, alguma mensagem pode vir de qualquer um deles. Aí eu confirmo com o papai, porque a espiritualidade é assim. Quando você recebe uma mensagem, pode procurar uma confirmação. Se você recebe uma mensagem de lá de cima, com certeza vai vir uma confirmação que vai bater exatamente igual. Comigo sempre acontece isso. A espiritualidade não deixa ninguém no engano. Eu recebi uma mensagem da espiritualidade. Você confirmou? Confirma. Isso não é testar Deus, não.
é não confiar tanto no ser humano quando se diz ser espiritual ou instrumento espiritual. Se for espiritualidade mesmo, quando você for procurar confirmação, você vai ouvir exatamente a mesma coisa. Certo? Certo. O tema de hoje, nossa, já foi meia hora de vídeo. Mas eu vou falar do tema de hoje. Não tem tanto assim para se falar, né? Eu vim falar sobre dor, visto que a nossa família está de luto. E muitos da nossa família têm uma visão mais oriental sobre a passagem dos entes queridos. E aí, né, entre a perda do ente querido, perda entre aspas, né, a passagem. Nosso ente querido, ele mudou de nível. A gente sente sim, porque eu sempre vou lembrar disso. A família é um núcleo da sociedade, como se fosse uma célula que junto com outras células formam a sociedade, né? E sempre que um membro da família parte, é como se fosse um pouquinho de nós. Por quê? Porque os membros de uma família possuem um elo de sangue genético, ancestral. É como se cada família fosse um corpo. E quando um membro parte, é como se a gente perdesse um pouquinho do corpo, um pedacinho do corpo, um pouco a força do corpo, sabe? Tipo isso. Mas por outro lado, acontece o oposto dentro de uma família. Novos membros surgem. E aí, no começo da noite, eu ainda estava um pouco reflexiva sobre a perda que tivemos, e meu irmão me manda um vídeo da minha cunhada interagindo com a minha sobrinha mais nova, Alice, que tem o mesmo nome da minha mãe, que parece um clone da minha mãe, japonesinha de tudo, e que já tem um mês, mas é muito esperta. Que vídeo lindo de ver. Por um lado a gente perde um membro da família, por outro lado a gente ganha, né? É como o caminho da gente. Pessoas vêm e vão. E ver a minha cunhada interagindo com ela, fazendo ela rir. E a impressão que eu tinha é que a bebê, ela já quer falar, ela já quer se comunicar. Eu tenho a sensação que ela vai ser curiosa,
vai ser aquelas crianças que tudo vai perguntar, sabe? Aquilo foi um bálsamo. Um consolo. É algo que a gente não procura compreender, muito menos explicar, a gente apenas sente, sabe? A gente dificulta muito quando quer compreender algumas coisas. Da mesma forma que explicar demais parece que confunde em vez de explicar, sabe? Então, a gente só sente, só percebe, só observa, só ouve. A dor que eu quero falar novamente é a dor interna. Eu tô bastante preocupada com a quantidade de pessoas que estão com esta dor, mas numa proporção que leva elas ao desespero, e não é meramente um estado emocional de desespero, é um estado impulsivo. É aquilo que eu disse em outro vídeo, é como se ação e reação deixasse de se tornar algo apenas da física, porque assim que a pessoa entra em desespero, ela já tem um impulso. E esse impulso causa uma reação. E ela nunca é boa. Lógico, se uma pessoa está em desespero, ela vai ter uma atitude em desespero, isso vai se reverter em algo bom para ela? Não. Essa dor interna que, ao mesmo tempo que faz nós termos a sensação de um vazio enorme, se contradizendo a termos tantos assuntos inacabados dentro de nós. Então, como assim tem um vazio? Se também há tanto que precisa ser curado e que causa dor. E essa dor, se ela for ignorada, se ela for mascarada, se ela for nutrida, ela vai ganhando uma proporção onde, em algo muito natural que ocorre em processos, que é mais cedo ou mais tarde você tem que encarar algo, mais cedo ou mais tarde você tem que resolver algo. Não há como fugir de alguma coisa por toda a vida, principalmente as questões pessoais.
quando você se vê diante daquilo, como é que está o seu estado interno? O seu estado interno vai determinar como você vai reagir diante daquilo que está na tua frente. Eu continuo preocupada com a quantidade de crianças, adolescentes e jovens na faixa de até 25 anos de idade que estão tirando a própria vida. Tá muito frequente. Eu não tenho como ignorar, eu não tenho como não sentir alguma coisa. Desculpa. A tosse. Eu quero repetir. Quando eu era criança, os adultos eram pessoas que tinham algo para ensinar. Os idosos eram as pessoas sábias. Eu, com a minha descalculia, eu fico tentando vasculhar os calendários passados para tentar descobrir em que momento da sociedade humana isso mudou. E não mudou drasticamente, foi sutilmente, gradativamente. Até 10 anos atrás, ou 15, em artigos, textos que eu estava escrevendo, principalmente em blog, eu repetia constantemente como os adultos estavam parecendo órfãos. Não há uma referência, não há um líder de fato. Está se perdendo até o sentido do que é liderança. Tudo parece que está perdendo o sentido. Tudo o que é importante para a formação de um indivíduo, de um cidadão, não é mais simplesmente inversão de valores. É a perda de sentido. Quando algo perde o sentido, para de existir. É, por exemplo, os pseudos líderes que existem, a existência deles deixa de ter sentido, porque, embora a posição seja de líder, não está alterando nada, não está mudando nada, tudo está da mesma forma. Então, o que vai acontecendo aqui dentro? Deixamos de crer em líderes,
não há líderes. O inconsciente, ele sabe o nosso estado original, é de orfandade, de não termos rumo, de não termos nenhuma placa indicativa, de não haver sinais, de não haver referências, de não haver lideranças. É como se estivéssemos dentro do ensaio sobre a cegueira de Saramago. Se os adultos estão há um bom tempo sendo envolvidos nisso, explica-se por quê nossas crianças, adolescentes e jovens estão da forma que estão. Quando eles não estão se autodestruindo, eles estão tirando a própria vida ou eles estão se isolando do mundo, criando uma bolha para si. Por quê? Se os adultos estão em orfandade, eles estão como? Abandonados? De repente, eu vejo como uma lembrança muito fixa, como se fosse recente, estivesse aqui sempre saltando. Ela tá querendo me dizer alguma coisa. Ela faz muito sentido nisso que eu tô falando agora. Desculpa de novo. Meus pais consideravam o quintal, a horta, as galinhas, os patos, uma área segura para mim ficar sozinha. Eu, pelo menos, acreditava que estava sozinha, porque eu estava tão entretida com essa área. Aos meus olhos, embora pequenininha, era tanta vida e tanta manifestação de vida e de formas tão diferentes. Eu ficava tão encantada, eu queria mexer em tudo, eu queria explorar tudo. Insetos, plantas, legumes, aves, penas. Eu queria sentir com as mãos, ver com meus olhos bem de pertinho, sentir o cheiro. Às vezes, eu olhava para cima e eu não via ninguém. A impressão que eu tenho hoje é que ninguém me vigiava, ninguém dava uma olhadinha para ver se eu estava bem, como se todo mundo estivesse bem tranquilo de que eu estava numa área segura, porque eu não via ninguém, era só eu. Se houvesse alguém de olho em mim, não estava no meu campo de visão ou na minha percepção, porque o meu foco estava em tudo aquilo que até hoje eu acho milagres constantes. As pessoas hoje estão como eu quando olhava para cima em direção à casa e não via ninguém. A sensação forte é como se só existisse eu no mundo, porque toda a horta,
toda a área onde eu estava, para mim era o mundo. Eu não conhecia o que existia além dali. Então ali era o mundo. E naquele mundo só tinha eu, porque eu não via ninguém. E eu ficava horas, pelo menos na minha mente, com a minha descalculia, passava muito tempo. Não via ninguém. E não, eu não estava jogada lá, não estava largada lá, abandonada, não. Eu gostava de estar ali. Eu queria estar ali. Diferente das pessoas hoje que não querem estar nessa condição que elas estão hoje. Se a gente for parar para analisar mesmo, a sensação é de abandono extrapolou a solidão, negligência, omissão, também já extrapolou. Estamos sozinhos no sentido literal da palavra. Nós mascaramos isso de individualismo, mas estamos sozinhos. E foi criado algo ao redor de nós que dificulta o acesso uns aos outros, como se cada um tivesse se tornado uma ilha. E muitos fatores podem ter criado essa separação. Sejam uma separação por rios, oceanos ou muros, desconfiança, constantes decepções, orgulhos, é tanta coisa típica do ego criar, do animal bípede manifestar. Com a minha atual rotina médica, eu tenho transitado muito no mundo externo. Eu chamo de mundo externo o lugar fora do meu quintal. Enquanto eu tô no meu quintal, no meu casebre de bruxa, eu tô no meu mundo. E aqui dentro, no mundo interior, que é o centro da minha realidade, tá tudo certo. Além dos muros, é um mundo exterior. E eu transito a caminho de ambientes hospitalares. O semblante que eu vejo nas pessoas dentro dos ambientes hospitalares não é diferente do ambiente que eu vejo nas pessoas transitando pela rua. Porque, às vezes, não é exatamente a doença que está abatendo as pessoas. É o causador da doença.
Se nós investigássemos minuciosamente, doente por doente, para descobrir o que exatamente deu origem à sua doença, nós vamos ver um histórico de anos, onde sentimentos, sensações e emoções foram o que mais predominaram no tempo, na vida, na rotina desses doentes. Eu vou ver por que a Lupita tá latindo. Voltei. É tipo, vai dar 11 horas da noite, as pessoas falam alto do lado externo das casas, né? Enfim. A dor. Estávamos falando da dor. É, você cuidou da mamãe. Você tá alerta, meu Deus do céu. Lupita. Lupita sempre tá atenta aos barulhos externos. Eu já mencionei algumas vezes que eu sou uma pessoa que eu enxergo padrões naturalmente. E há muitos, principalmente na estrutura da sociedade, relacionados a condicionamentos, a manipulações, que estão falidos. Essa que é a verdade. Que colocaram o ser humano na rodinha de hamster, onde tudo se repete de geração em geração. As coisas não mudam. Quando mudam, pioram. Porque quando não há uma solução de longo prazo, as coisas pioram ou se repetem. Aí, uma regressão consciente é considerada mais uma ilusão esotérica. Quando vivemos uma realidade onde a perda de consciência se tornou um comércio. Um comércio. Vamos perdendo empatia, aquele senso de solidariedade, de coletivo, de família, de tanta coisa. Há dificuldade até de nos relacionarmos afetivamente. E vamos perdendo, sim, a consciência a partir do momento que, no momento crítico, o primeiro impulso é se autodestruir. Precisamos quebrar os padrões que existem.
eles não estão funcionando mais. Isso só vai ser possível se cada um se autoconhecer, porque, de novo, eu repito, é impossível mudar o mundo todo se os indivíduos não mudarem. Nós precisamos ser a mudança que queremos no mundo. Nós precisamos mudar. Porque direto ou indiretamente nós somos responsáveis por essa estrutura. Que cada vez mais vem tirando a possibilidade e as oportunidades de usufruirmos do primeiro dom que recebemos quando viemos para este mundo, a vida. Viver. Usufruir em absorver as pequenas e maravilhosas coisas da vida, do dia a dia, os milagres constantes. A gente precisa refletir um pouquinho mais sobre isso, né? Eu me vou. Minha filhota tá querendo comida. Volto logo em seguida com o próximo vídeo. Até lá. Beijos na alma.